Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, aonde hoje no capítulo 17 a gente vai ver que depois de um recuo estratégico de Davi, agora ele começa uma reação. E nesta reação vai culminar no capítulo 18 com a morte de seu filho Absalão. Para que nosso estudo seja mais completo, peçamos que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Quando você abre sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 17, está assim: Cusai desfaz os planos de Aquitofel. Percebam que tudo isso é jogo político e de busca de poder ou de manutenção de poder. De poder por parte de Absalão, de manutenção de poder por parte de Davi, que é rei e só quer deixar de ser rei quando morrer. Com isso, a gente tem personagens que estão ajudando um lado ou outro. Por exemplo, Cusai é amigo de Davi e está perto de Absalão, como que tentando ajudar Absalão, traindo Davi, mas ele está ali para ajudar Davi, já que ele é partidário de Davi. Aquitofel, que era homem de confiança de Davi, se juntou a Absalão para ter mais poder ainda. E Aquitofel, ele monta um plano muito forte para matar Davi. Percebam aqui que ele mesmo vai querer coordenar a ação para matar Davi. E existia uma regra que todo aquele que matar um rei deve ser morto. Mas assim ele pensava: vou ter tanto poder que ninguém vai fazer nada comigo. E começa no versículo 1. Aquitofel disse a Absalão: dá-me a permissão de escolher 12.000 homens e eu me lançarei esta noite mesmo à perseguição de Davi. E Absalão fala: beleza. Mas aí ele resolve ouvir Cusai. E Cusai vai falar assim: olha, é interessante, mas Davi é forte, é poderoso, ele ainda tem uma guarda muito forte. Se ele matar alguns dos nossos homens, vai correr a notícia: olha, Davi está dominando. E a gente pode ter um efeito contrário. E aí ele apresenta um plano de que cercar Davi, fazer toda uma estratégia diferente. E Absalão gosta do plano de Cusai, que ele apresenta para outros membros que vão falar assim: olha, o plano de Cusai é melhor do que o plano de Aquitofel. E personagens diferentes vão entrando e mostrando-se de um lado e do outro, já que a monarquia estava dividida. Essa parte vai do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 17. E você não vai ouvir nada de Deus, somente jogo de interesse político. Povo de lá, Deus, quando é necessário, aparece. O povo não aparece porque na disputa ele não é necessário. Já do versículo 17 até o versículo 24, nós vamos ter que Davi é avisado. Cusai, ele monta um esquema onde ele manda emissários que são escondidos, por causa que Absalão fica sabendo que tem gente de Davi querendo saber o que vai acontecer, e Davi consegue fugir, escapar. Então do versículo 17 até o 23 nós temos: Jonatas e Aquimaás estavam postados junto ao poço do pisoeiro. Uma serva iria avisá-los e eles então iriam avisar a Davi. Mas soldados de Absalão chegam, eles se escondem dentro de um poço, só depois é que eles vão. E aí no versículo 22, Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então a caminho e cruzaram o Jordão. Ao nascer do sol não havia ninguém que já não estivesse do outro lado do Jordão, ou seja, escaparam da perseguição dos enviados de Absalão. No versículo 23 nós vamos ter algo muito interessante e único no Antigo Testamento. Quando Aquitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Pôs em ordem a sua casa e depois se enforcou e morreu.
foi sepultado no túmulo de seu pai. Aqui nós temos um único caso do Antigo Testamento de suicídio premeditado. Nós temos gente que se matou. O próprio Saul se matou, mas ele se matou porque ele iria cair na mão de povos estrangeiros, seria torturado e morto. Então ele preferiu a morte antes do que a tortura. Porém, de alguém que se mata porque não aconteceu aquilo que ele queria, é o único caso com Aquitofel. E aí na sequência, o texto dos versículos 24 até o versículo 30 vai colocar que Absalão atravessa o Jordão e Davi está em Maanaim. Ou seja, Absalão continua a perseguição. Davi tinha chegado a Maanaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão colocara Amasa na chefia do exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Jetra. E vai continuar falando de Amasa. No versículo 27, logo que Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amial, de Lodabar, e Berzabai, o Galadita, de Rogelim, trouxeram material da pousada: lã, utensílio, bem como trigo, cevada, farinha, grão, torrada, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e porções de boi que ofereceram a Davi e ao povo que acompanhava, para que se alimentasse. Com efeito, eles haviam dito: o exército sofreu fome, cansaço e sede no deserto. Ou seja, a divisão era muito grande dentro do povo. Havia gente ajudando Absalão e gente ajudando Davi. Aqui no caso, alguém vai estar ajudando a Davi, que já no capítulo 18, na sequência do texto, impõe uma derrota a Absalão, que depois vai, num texto bem estranho, sozinho se enganja numa forquilha de uma árvore, fica preso sem conseguir sair e Joabe vem e o mata. Então nós temos que entender que o forte movimento que Absalão conseguiu no início, provocando a fuga de Davi, não teve o efeito que quis. Porque Davi, ao fugir, ele conseguiu se reorganizar. Ele deu o tempo da euforia daqueles que eram rebeldes, depois começou a armar as suas defesas. Agora ele já vai conseguir fugir do exército de Absalão, porque tem muita gente o ajudando, e vai conseguir impor uma forte derrota ao exército de Absalão, que vai culminar com a sua morte. E Davi, no texto, diz que não queria que seu filho morresse, porque ele era o primeiro. Aminon, que era o primeiro herdeiro, já tinha ido. Agora, o terceiro, já que o segundo não aparece, também morre. Devagar nós vamos perceber que vai aparecer uma nova personagem, porque os herdeiros estão se matando. Salomão. Você deve perguntar assim: mas isso tudo está na Bíblia? Tá, gente. Mas isso está falando de Deus? Não. Quando você desvia do projeto de Deus, outros interesses passam a ser maiores. Do tipo, poder, dinheiro. Então vamos lá. Absalão queria ser rei no lugar do pai dele. Ele seria rei, porque Davi estava ficando velho, mas ele não queria esperar. Matou o primeiro irmão e começa a tramar um golpe. Aquitofel, que era poderoso com Davi, o que acontece? Ele quer mais poder ainda. Então ele apoia Absalão. E assim vai. Na luta pelo poder, Deus fica de fora. E o povo mais ainda. O que você ouviu falar de políticas que o rei está fazendo para o povo? De coisas boas? Nada. O que você ouviu falar de Deus? Nada. Desvio do projeto de Deus. A monarquia não está a serviço, mas quer todos ao seu serviço. E o pessoal do palácio, os palacianos, fazem as suas tramóias e suas políticas e excluem Deus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus. Paz e bem.